na cabeça dos gestores ou dos alocadores, por assim dizer, né, quem tem que escolher se vai colocar na Bolsa Mexicana, ou na Bolsa Brasileira, ou na Bolsa da África do Sul, o México passou a ser mal visto por conta das políticas do Trump, que vão muito, atrapalham muito o México, né? E nesse sentido pode-se abrir um espaço para o Brasil. Eu vou falar agora com o economista Paulo Gala, estrategista da Fator Administração de Recursos, sobre Brasil. Como é que você vê o crescimento do país? Como isso acontece aí em 2017? Bom, a gente começou o ano com uma perspectiva um pouco melhor, né? Se a gente olhar risco país ou a percepção das pessoas em geral e até mesmo do mercado, medido pelo risco país, é de que o Brasil melhorou, que a perspectiva de 2017 é claramente melhor do que dos anos anteriores. Mas o nível de atividade medido no dia a dia ainda não respondeu, né? Então, apesar dessa perspectiva melhor, o que a gente vê é que no dia a dia das vendas, por exemplo, venda de veículos, venda do comércio varejista, parte de construções, de compra de maquinário, quer dizer, esses dados ainda não mostraram que a atividade está retomando, né? Então, apesar de a gente ter uma perspectiva melhor, os dados de atividade econômica, por assim dizer, ainda continuam ruins, né? Há alguma previsão? A previsão é de que melhore. Existe uma grande possibilidade da gente ter crescimento esse ano, né? Que faz muito tempo que o PIB vem caindo no Brasil, né? Ou seja, a gente está praticamente já há 10 trimestres de queda de PIB, né, na medida trimestral, e a perspectiva é que esse ano haja crescimento do PIB, pelo menos, se não de todos os trimestres, de alguns trimestres, né? Eu acho que uma questão chave nisso daí é o início da queda da taxa de juros, né? O Banco Central acelerou o ritmo de corte de juros na última reunião, deve seguir nesse ritmo aí de 0,75 por reunião ou mais até, dependendo de como os dados se comportarem até lá. Mas o fato é que essa queda de juros acaba facilitando o cenário para que a economia se recupere. Mas ainda hoje o nível é muito alto, né? O nível de taxa de juros ainda é um obstáculo para a retomada da atividade no Brasil, né? Inflação no centro da meta esse ano? Inflação provavelmente no centro da meta. Alguns analistas já estimam que a inflação possa ficar até abaixo do centro da meta, né? Isso tem a ver, infelizmente, com a recessão, né? Com baixo nível de atividade, que a gente continua observando, e com a oferta que foi criada no país, que é muito grande. Por incrível que pareça, nos últimos 5 ou até mesmo 10 anos, eu diria que o Brasil criou uma capacidade produtiva enorme, né? Existe um excesso de oferta hoje na economia brasileira. Isso a gente vê andando na rua, né? Quantidade de shopping centers, lojas, prédios comerciais, residenciais, no próprio mercado de trabalho. Se a gente olhar o nível de desemprego hoje na casa de 12%, ou seja, a economia brasileira tem uma capacidade produtiva ociosa muito grande, sobra tudo. Por incrível que pareça, hoje há uma sobra generalizada do que os economistas chamam de fatores da oferta da economia. Isso faz com que os preços não fiquem pressionados, que eles tendam a cair, né? Então, por isso a inflação vai convergir para o centro da meta ou ficar até mesmo abaixo do centro da meta, né? E a oferta de crédito? A oferta de crédito ainda é muito ruim. Os dados que a gente tem do ano passado fechados mostram uma queda importante. A perspectiva melhorou agora. A gente pode começar a ver alguma recuperação, talvez a partir do segundo trimestre, terceiro trimestre. Então, acho que a gente está terminando esse ciclo de queda, de contração de crédito. E o próximo passo do ciclo vai ser de expansão do crédito. Mas ainda de uma maneira muito lenta, muito incipiente, que ainda vai demorar um certo tempo para tomar fôlego, né? Agora, Paulo, e a Bolsa? Continua subindo assim ou vai encontrar um ponto que, ok, não dá mais? Está muito inflado isso aqui. Eu acho que, num horizonte mais longo, a Bolsa tem bastante espaço para subir ainda. Se a gente pensar no Brasil daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu acho que os preços ainda estão descontados, né? No curto prazo, houve um rally, né? Nesses últimos 30 dias, a Bolsa subiu muito. Isso também está ligado a um processo de alta de commodities, como, por exemplo, o minério de ferro, enfim, preços lá fora que subiram. E eu diria que a Bolsa aqui antecipou um pouco essa melhora de clima e esse aumento de otimismo em relação ao Brasil. Mas ela, num certo sentido, ela se descolou dos dados da atividade real, da atividade de fato, né? Da atividade econômica, né? Então,
no curto prazo eu teria uma certa cautela. Num horizonte longo, eu acho que a Bolsa certamente tem muito espaço para andar, mas num horizonte mais curto, eu acho que houve um relativo descolamento da Bolsa em relação aos fundamentos, por assim dizer, né? Te perguntei isso porque na Bolsa norte-americana já se fala num teto que já estaria na hora de vender ativos, ações. O caso da Bolsa Americana ilustra até um pouco isso que eu estava mencionando aqui em relação ao Brasil. Desde que o Trump ganhou as eleições lá, houve um rally na Bolsa, né, com o S&P atingindo máximas históricas, e muito disso se deu por conta da expectativa que os agentes tiveram de que a economia americana voltaria a crescer, especialmente por conta de gastos em infraestrutura, de uma política fiscal mais expansionista que o Trump poderia fazer, né? Mas isso funcionou muito no imaginário dos investidores, porque a gente está ainda, no começo do ano e muita coisa precisa acontecer ainda para que a economia americana ande de fato, né? Então a Bolsa ela acaba correndo na frente e se antecipando. Eu acho que as condições para o Trump criar crescimento lá não são tão boas quanto se imagina. Eu acho que vai ser muito mais difícil colocar os Estados Unidos para crescer do que se imagina, né? Tendência de juros lá? A tendência de juros lá é alta, eu acho que é uma alta gradual, né? Até porque o Fed, o Banco Central Americano, já demonstrou uma postura cautelosa em relação ao que o Trump tem dito e ao que o Trump vai fazer, né? Então, eles não vão aumentar os juros assim de maneira acelerada, o que é muito importante para a gente aqui no Brasil, porque a trajetória de juros lá afeta os ativos do mundo inteiro, né? Mas a trajetória é de alta. Por quê? Porque os Estados Unidos está no pleno emprego, o mercado de trabalho americano está aquecido, né? Eles estão no limite ali de quase mínima histórica de emprego, e há um medo de que a inflação chegue no centro da meta lá, apesar de eles não terem uma meta formal, mas existe uma meta informal de 2%. E, portanto, o temor maior é que, no médio prazo, a inflação aumente, especialmente se o Trump pisar no acelerador da política fiscal, né? Então, acho que a trajetória lá é basicamente uma trajetória de alta de juros. Para investimentos em geral, Trump é uma grande variável? É imprevisível? É risco? O Trump ele é risco na medida em que ele é imprevisível, né? As medidas que ele tem anunciado, algumas ele já tinha, sendo justo, né, ele já tinha anunciado na campanha, mas tem muitas coisas que ele pode fazer que a gente não sabe, né? Então, nesse sentido, é risco. Mas, por incrível que pareça, eu acho que ele pode até acabar ajudando o Brasil um pouco, né? Porque, num certo sentido, o México é um concorrente do Brasil, menos na questão produtiva, comercial. Só para se ter uma ideia, 70% das exportações mexicanas vão para os Estados Unidos, enquanto que no Brasil esse número é de 10%. Ou seja, comercialmente a gente depende muito menos dos Estados Unidos do que o México, né? Mas eu dizia que o Trump pode nos ajudar no sentido de atrapalhar o México, né? Porque na cabeça dos investidores, o México passou a ser algo problemático por conta do Trump, né? Então, na cabeça dos gestores ou dos alocadores, por assim dizer, né, quem tem que escolher se vai colocar na Bolsa Mexicana, ou na Bolsa Brasileira, ou na Bolsa da África do Sul, o México passou a ser mal visto por conta das políticas do Trump, que atrapalham muito o México, né? E, nesse sentido, pode-se abrir um espaço para o Brasil, na visão dos gestores, principalmente. Estou pensando aqui menos em economia real, no setor produtivo, e mais na questão da montagem das carteiras e dos portfólios, né? Então, no limite, o Trump pode até ajudar o Brasil, sem querer, nesse sentido, né? Mas o Trump poderia atrapalhar o Brasil, dependendo das relações entre Estados Unidos e os países asiáticos? De novo, o Brasil está tão desintegrado do ponto de vista de comércio, né? Na verdade, qual é o coração do comércio brasileiro hoje, comércio externo? É exportar commodities para a Ásia, né? Exportar minério de ferro, soja para a China. Então, do ponto de vista comercial, eu acho que mesmo que o Trump entrasse numa guerra comercial, por assim dizer, com os asiáticos, com a China, eu acho que em termos de volume de comércio, eu não sei se isso atrapalharia tanto o Brasil. Poderia atrapalhar mais pela via financeira, né? Ele poderia, de repente, criar uma crise no mundo emergente, no sentido de que as pessoas passassem a alocar menos e investir menos em mercados emergentes, né? Porque a questão comercial por incrível que pareça, o Brasil, que é um país relativamente fechado e isolado no mundo em termos comerciais, né?
ele acaba sendo afetado menos por essas questões, né? O comércio sobre PIB é muito, muito pequeno no Brasil, né? No mundo, há uma tendência ao protecionismo. Isso a gente vê em alguns países europeus, também nos Estados Unidos. Mas o mercado financeiro é globalizado. Você acha que o que está acontecendo no comércio internacional pode, de certa forma, num médio ou longo prazo, atingir o mercado financeiro? Não pode. Eu acho que se as relações entre países se deterioram muito, né? Eu estava comentando, por exemplo, dessa questão de guerra comercial. Isso pode acabar tendo consequências, crises financeiras, né? Você pode, vamos dizer assim, ter uma espécie de contágio da briga comercial para a esfera financeira, né? E o Trump, de fato, já mostrou que ele tem, vamos dizer assim, no limite, intenções de fazer isso, né? Se você olhar o que ele já está falando em relação ao México, até mesmo em relação à Alemanha, né? Que era um assunto que estava meio parado, mas ele recentemente fez declarações de que o euro era uma maneira da Alemanha deixar a moeda competitiva de uma maneira mascarada, né? E essa era uma maneira de desvalorizar o euro. É como se a Alemanha tivesse um marco desvalorizado via euro, né? O fato deles terem feito uma moeda única e terem países ali que acabam fazendo com que o euro fique desvalorizado, isso daí, vamos dizer assim, facilita a exportação dos produtos alemães. Então, o Trump começou a levantar essa bola, que era uma coisa que ninguém estava dizendo, que é o caso, inclusive, né? Enfim, então se as relações comerciais começarem a ter problemas entre os países ricos, isso pode criar instabilidade financeira. E mudanças regulatórias também. Mudanças regulatórias de todos os tipos aí, né? Você pode pensar em mudança regulatória em relação ao comércio, para dificultar os fluxos comerciais, enfim, para começar a colocar barreiras à entrada nesses países, né, que estão competindo, e mudanças regulatórias de outra natureza, que o Trump tem falado, essas também são meio imprevisíveis, que dizem respeito a impostos e taxação nos Estados Unidos também, né? Isso é uma outra agenda meio incerta, né? Paulo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente na Ducascope TV. Obrigado, foi um prazer. Prazer é nosso. Luciane Miranda para a Ducascope TV.